Itaí, boa tarde. Boa tarde. Esse recesso, um tempo importante para a equipe, mas acho que o que o torcedor mais quer saber nesse momento, e você como dirigente vai ser a melhor pessoa a dar essa notícia, se o Lucas Silva já tem a situação dele definida, o contrato dele agora até dia 30, o que o Cruzeiro fez, além de já ter feito muita coisa durante o mês, mas durante esse período de recesso, em relação ao Real Madrid, ele fica? Vocês já têm essa posição? O Cruzeiro já tem uma posição do Real Madrid de que, se o Cruzeiro conseguir pagar o salário todo, ele pode ficar mais um ano. Mas o Cruzeiro fez uma proposta oficial hoje ao Real Madrid, o procurador dele esteve aqui hoje pela manhã, e nós já enviamos para o Real Madrid o Cruzeiro pagando 50% dos salários. A gente acredita que vai ter um final feliz e, pior das hipóteses, a gente quer fazer um trabalho para que ele fique até dezembro. Vamos tentar um ano, o Real Madrid já acordou que ele fique um ano o Cruzeiro pagando o salário. Mas se isso não for possível, o Cruzeiro vai tentar segurá-lo até dezembro, porque a gente tem aí essas competições importantes e a gente entende, né, e todos nós entendemos que é importante ter o jogador nesse momento. Em relação ao Arrascaeta, muito se fala sobre propostas ao Arrascaeta. Eu gostaria de saber se, de fato, chegou proposta oficial, proposta que o Cruzeiro recusou pelo Arrascaeta. Ele, em alguma oportunidade lá na Copa, já disse que retorna ao Cruzeiro. Qual que é a situação? O Cruzeiro, de fato, teve proposta pelo Arrascaeta e chegou a recusar? Não, até o momento não chegou nenhuma proposta oficial. O que existe são sondagens. Vários empresários ligam e perguntam o valor. O Cruzeiro informa que, da nossa parte, é o valor da multa. Porque quando você não quer vender um jogador, o jogador sai se a multa for paga, que é o caso do Dedé. O Dedé, eles estão falando aí que tem um contrato que o Dedé pode sair por 15 milhões de euros, mas esse contrato ele valia até abril de 2017. Eu estou com o documento em mãos aqui, vou repassar para vocês. Então, o que a gente divulga e fala é a verdade. A gente não tem que inventar proposta. Então, no caso do Arrascaeta, não chegou nada oficial. O caso do Dedé, realmente, o Lyon, ele acompanhou 4 jogos do Cruzeiro. O Marcelo Digian, ele trabalhou, foi o representante do Lyon. Então, eles conversaram, e eu ainda brinquei com o Digian. Falei, fala para ele não vir, que vai gastar a passagem, que o Cruzeiro não vai vender. E a questão de ter uma multa num contrato particular com os antigos investidores, quando, aliás, os investidores que bancou a vinda do Dedé para o Cruzeiro vai ter que arrumar um meio jurídico de resolver a situação. Porque, pela parte jurídica hoje, quando o contrato vence, mesmo tendo informado a FIFA, isso não pode mais, pela nova lei. Então, a gente tem aqui toda a documentação. O Cruzeiro quer criar alguma alternativa dentro da lei para, caso amanhã alguém pague a multa do Dedé, que a multa real dele é 160 milhões de reais, tanto para o Brasil como para o exterior. É diferente dos outros atletas, que a multa é um valor para o Brasil e outra para o exterior. A do Dedé não. Ela vale também para o exterior, 160 milhões de reais. Mas eu conversei longamente agora cedo, o empresário do Dedé me ligou, que ele também recebeu outras sondagens, e eu disse a ele, o Cruzeiro não quer vender o atleta. Se pagarem a multa e o atleta quiser ir embora, aí não é problema do Cruzeiro, que é o que a gente explicou aqui, né? Quando paga a multa e o atleta quer ir, eles depositam o dinheiro via a federação e o jogador pode ir embora. Mas eu acredito que o Dedé não vai querer ir embora, até porque ele é o jogador mais valorizado nosso, é o nosso líder, e hoje dentro de campo também é um dos melhores jogadores nossos. Então, a intenção do Cruzeiro, no momento, não é vender, e sim contratar. E tá aí, agora o torcedor sempre se pergunta, né, se o Cruzeiro vai trazer reforços. Falou-se, e a diretoria até já desmentiu sobre o Ricardo Goulart, falou-se também no nome do Pedro Rocha. O Cruzeiro está trazendo reforços, o que o Cruzeiro tem aí de novidade, se vai ter também? O Cruzeiro, eu tive uma reunião longa com o Mano antes desse recesso de 10 dias, e a gente chegou a uma conclusão que reforços só se fosse realmente reforços. Você não trazer um jogador para inchar o grupo. E para trazer um jogador que faça diferença hoje no plantel do Cruzeiro, não é da noite para o dia. O Cruzeiro está, sim, com negociações em andamento. São negociações muito difíceis, mas que pode dar certo.
Mas nesse momento não podemos falar nome, porque atrapalharia, mas o Cruzeiro está sim viabilizando recursos. O Cruzeiro hoje não viabiliza recurso através de direito econômico, a gente viabiliza recurso através de parcerias de publicidade, outros tipos de parceria, porque direito econômico é proibido. Por isso, volta a frisar o caso do Dedé. Como a lei mudou, as pessoas, antes de escrever, tinham que pelo menos saber ler e interpretar a lei. Agora mudou. E a gente está aqui o documento, eu vou repassar para vocês. O Cruzeiro, a partir do novo contrato do Dedé, juridicamente não pode cumprir o que estava para trás, que já venceu. Mas o Cruzeiro, como é um clube que honra os compromissos, o jurídico já está analisando. Se algum dia alguém pagar a multa do Dedé, nós vamos consultar a FIFA e ver a questão do pagamento desses investidores. Mas por 15 milhões de euros, só se recorrerem à FIFA ou à Justiça. O Cruzeiro não libera o jogador. O Cruzeiro considera a multa do Dedé o que está no contrato de trabalho vigente, que é 160 milhões de reais, e não o que está no contrato de parceria que já venceu. Não aqui, volto a frisar, a gente não quer dar cano em ninguém, o Cruzeiro quer manter, sim, um bom relacionamento com todos os investidores e arrumar uma maneira que eles recuperem e tenham lucro no que investiu. Até nessa situação, seria venda de algum outro jogador para que esses investidores possam reaver o que investiram? Aí o departamento jurídico vai avaliar. Nesse caso, não poderia, porque a lei não permite mais, né? A lei não permite que outros terceiros sejam dono de direito econômico. Agora, uma situação, o presidente do Atlético Acreano, falando ainda, o jogador que foi contratado na gestão passada, o Careca, que o Cruzeiro ainda não teria passado, que o valor teria sido caducado ainda em fevereiro. O que o Cruzeiro tem a dizer dessa situação? Está conversando também? Não, nós propomos ao presidente, né, o Marcelo de Jean, e interferiu aí nisso há uns 3 meses atrás, o Cruzeiro propondo um acordo e devolvendo o jogador, porque o jogador ele não atende os requisitos do Cruzeiro para jogar no Cruzeiro. Então a gente chegou aqui, deparou com um jogador que não vai ser usado, o clube não quer que reempresta, o clube não quer nada, o clube quer que seja feito o compromisso da diretoria anterior, que é pagar um valor que o Cruzeiro não concorda, a nossa diretoria. Nós não concordamos com o valor, então fica a critério do presidente lá, se ele quiser recorrer à justiça, o que ele quiser fazer. Mas o Cruzeiro, como essa dívida aí, vai ser lançado agora o balanço que foi feito, né, a auditoria que foi feita pela BDO. O Cruzeiro não tem só essa dívida aí com esse time do Acre aí, o Cruzeiro tem outras dívidas e o Cruzeiro não tem como pagar. Então o Cruzeiro está priorizando pagamentos que condiz com os atletas. Isso está tudo em dia. Premiação, salários. Lembrando que a gente fez agora 6 meses de gestão e pegamos com 3 meses de carteira atrasado e 6 meses de direito de imagem. Então não dá para entender por como resolver tudo muito rápido, mas com o tempo o Cruzeiro quer arcar, o presidente já falou, quer pagar todas as dívidas do Cruzeiro, a gente reconhece, mas no momento a prioridade é pagar os atletas e a vivência do clube do dia a dia, que o custo é alto. Tá aí, só para voltar no Lucas, seu sentimento de que está há muito tempo no futebol, você acha que vai ser um final feliz para o Cruzeiro? Ou você acha que ainda pode ter algum problema nesse meio do caminho e ele não ficar? Qual que é a sua visão hoje da situação? Eu tenho um amigo muito em comum na Europa, que é muito amigo do presidente do Real Madrid. E, junto a isso, a vontade do atleta em permanecer no Cruzeiro. Então, eu diria que o final, pelo menos até dezembro, vai ser feliz. Sobre o Digão e sobre o Ezequiel, teve pelo jeito, uma sondagem do Vasco querendo levar o Digão e o Ezequiel também uma sinalização do Bahia querendo o jogador. O que dá para falar desses 2 casos, Itaí? O Ezequiel eu não conversei com o Mano ainda, porque o Mano acabou de chegar ali, nós vamos fazer uma reunião. Realmente o Bahia me ligou, não só o Bahia, mas outros clubes têm ligado querendo o Ezequiel. E o Digão, a gente teve proposta do Vitória e do Vasco. O Alexandre Faria, que assumiu o Vasco, ele me ligou no sábado, domingo,
pedindo o Digão. Então isso aí depende muito agora do procurador do Digão com o Vasco, da parte do Cruzeiro. Se acertarem, o Cruzeiro tem interesse no empréstimo, até porque nós temos outros zagueiros, principalmente da base, que está ganhando espaço e seria importante para nós. Agora sim. Boa tarde. Boa tarde. Você falou que o Cruzeiro está tentando algumas negociações em relação a reforços. De onde viria a fonte de renda para fazer esse investimento, já que você mesmo disse que o Cruzeiro está com algumas dificuldades em relação a dívidas, está tendo que escolher o que priorizar pagar no momento, escolhendo os jogadores? O Cruzeiro está preparando, né? O Cruzeiro tem hoje um dos melhores departamentos de TI do mundo. Hoje teve um representante da Europa, fez uma reunião aqui com a nossa TI e saiu daqui encantado com o nível da TI do Cruzeiro hoje. Então a gente está desenvolvendo uma viabilidade, que é uma promoção de marketing para auxiliar numa grande contratação. A gente não sabe se vamos conseguir fazer ela agora ou na janela do fim do ano. A gente está trabalhando ainda para que seja agora. Então esses recursos viriam de grandes ações de marketing que depois será detalhado para vocês. Mas a gente está, sim, trabalhando pesado para fazer uma grande contratação para o Cruzeiro. Vamos conseguir para agora? Não sabemos. Precisamos de grandes contratações agora? A gente sabe que até para você trabalhar com futebol, muitas das vezes você segue o que o torcedor fala, que está certo. O Cruzeiro precisa, sim, ter um outro meia que tenha a característica do Thiago Neves, porque quando o Thiago Neves não joga, a gente sente que está faltando um meia original ali no time. E a gente, quando não tem o David e o Arrascaeta saiu agora, nós sentimos, sim, a falta desse jogador de velocidade pelas pontas, né? A gente está atento a isso. Só que não adianta trazer o Manelzinho e o Joaquinzinho. Nós temos que trazer um jogador que vai chegar aqui, né, e resolver o problema do Cruzeiro. Porque para ir resolvendo meia boca, mesmo quando você improvisa, se você pegar o resultado de balanço final antes da parada, o Cruzeiro foi o primeiro do grupo na Libertadores. Nós estamos em vantagem no jogo da Copa do Brasil e estamos em 8º no Brasileiro. Demos uma escorregada aí nas 3 últimas partidas, mas vocês viram, quem entende de futebol, que o time, principalmente nas 2 últimas, não foi o time titular e o time chegou realmente sentido, né? Porque você jogar terça, sábado, quarta, são muitos jogos. A gente sabe que essa parada aí, ela caiu do céu para o Cruzeiro, os jogadores chegaram aí em alto astral, e eu acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer esse restante do ano aí, umas etapas aí brilhantes e conquistar títulos. Em relação ao empréstimo que foi feito no começo do ano, para pagamentos que eram urgentes naquela época, se não me engano, parte desse empréstimo teria que começar a ser pago agora. Como é que está o Cruzeiro em relação a isso? Está tranquila essa situação? Esse empréstimo, quem está pagando é você lá da Globo. O Cruzeiro fez sim esse empréstimo e deu em garantia um crédito da Globo. A Globo autorizou e está sendo pago em dia. Quando chegar em dezembro, o Cruzeiro não vai estar devendo esse empréstimo. E é bom lembrar que muitos de vocês aqui não sabem, mas alguns jogadores cogitaram não apresentar aqui em janeiro, quando eu assumi, por questões de salários. Você trabalhar com 3 meses de carteira atrasado e 6 de imagem, e o Cruzeiro, a nossa administração atual, e a lei considera já também, que a imagem é salário. Então, se você for olhar, alguns jogadores estavam com 6 meses e 100% estavam com 3 meses atrasado. Então, era preciso fazer o empréstimo, porque a gente não fabrica dinheiro. E o Cruzeiro teve sim que fazer o empréstimo, e foi graças a esse empréstimo, a parceria com a Globo, que o Cruzeiro conseguiu quitar e alavancar aí as coisas. Sobre contratações, são vários empresários que estão ajudando. Nós acabamos de arrecadar agora 6 milhões de reais através de um trabalho aí que o Serginho fez com alguns empresários para ajudar em contratação. Então nós vamos usar agora ou em dezembro. Bruno Ramires, o contrato dele está vencendo, o Cruzeiro não tem interesse em renovar e tem alguns clubes de Portugal que querem que o Cruzeiro libere agora e o Cruzeiro manter um percentual. Porém, parece que o jogador não quer mais ficar em Portugal. Então, nós estamos aguardando o procurador chegar aí amanhã também para poder resolver a situação.
E tá aí, a janela de transferências, tanto de entrada como de saída, a do meio do ano, ela vai se abrir no dia 16 e fecha no dia 15. O Cruzeiro teme investida pelos jogadores que estão valorizados, a diretoria já disse que vai mantê-los, mas o Cruzeiro teme perder algum jogador nessa janela? O interesse nosso, quero deixar claro para o torcedor, é só comprar, não é vender. O Cruzeiro não é banco. Então o Cruzeiro quer só comprar e sempre está fazendo time forte. Um jogador